para a gente ter aqui, mas vamos ver como é que vai se comportar, tá? Então, começando a nossa aula, como é que, o que que é o CDI, né? O CDI, a sigla é Context Independence Injection, ou seja, é a injeção de dependências dentro do contexto da sua aplicação, tá? Tanto a dependência quanto o contexto, elas são muito úteis. Por quê? Porque a dependência é assim, eu preciso de uma instância da área científica ABC. Ok, então eu vou lá e vou dar um new à área científica ABC. Mas se eu não conheço esse aspecto de construtor, se eu estou usando uma biblioteca de um terceiro, alguma coisa assim, e eu não sei como é que funciona isso, fica mais complicado eu saber qual que é a dependência que eu preciso colocar. Então, o CDI ele vem para ajudar nesse aspecto de você não ter esse ponto fixo, esse ponto rígido, que sempre tem que ser pelo construtor, sempre tem que ser por isso, sempre tem que ser por aquilo. Tá? Então, ele vem quebrar toda essa parte de injeção de dependências. E os contextos é porque você tem variações. Então, você pode ter um atributo que esse atributo ele seja global, digamos assim, para a tua aplicação inteira. Todo mundo, todas as classes da sua aplicação, todo mundo que roda, precisa disso daí. Ah, vamos supor um horário. Qual é o horário da minha aplicação? Se alguém estiver rodando no fuso horário nosso, GMT3, vai ser agora 7 horas da noite. Se alguém estiver rodando no GMT-4, vai ser 6 horas da noite. Se alguém estiver rodando -5, vai ser 5 horas. Então você tem essa diferenciação. Você precisa ter em algum lugar algo fixo que me traga qual é o horário atual do sistema. Então isso daí me dá o contexto de que essa variável, esse local que vai me trazer qual é a hora atual do meu sistema, ele tem que estar num contexto de toda a aplicação, tá? Então o CDI ele vem para ajudar em tudo isso daí. Você não necessariamente precisa usar apenas para aplicações Enterprise Edition, ou seja, web. Você pode usar para aplicações desktop, tá? E você pode usar para aplicações pequenas, como, por exemplo, alguma aplicação que ela não precise de um container completo, como o Apache Tomcat, que é um container pequeno, uma pequena parte da especificação Enterprise Edition do Java. Então, você pode usar também o CDI com esses containers pequenos, tá? Então, as funcionalidades que o CDI ele propõe, né, que ele quer trabalhar, que ele traz, é permitir que qualquer objeto gerenciado dentro da sua aplicação seja acessível por uma Expression Language, tá? Isso daí é bastante usado quando você está desenvolvendo páginas JSF, por exemplo, que você tem a Expression Language do JSF, mas ela é apenas uma extensão do que a Expression Language do CDI traz. Então você consegue, numa página XHTML, trazer algumas informações relacionadas, tá? Você tem um mecanismo para declarar interceptadores, tá? E esses interceptors, eles são fracamente acoplados, a gente já vai ver com mais detalhe o que seria esse acoplado, tá? Utilizar o padrão decorator nos objetos injetados, ou seja, eu não sei da onde ele veio, mas eu sei que ele veio, eu sei que ele está ali instanciado para mim. Um modelo de notificação de eventos, então eu posso fazer aqui com o CDI uma parte de broadcast de eventos, tá? A gente não vai ver esse conceito aqui, mas o CDI possui essa funcionalidade, tá? Um novo contexto para aplicações web, que é o Conversation, tá? Então, você tem o escopo de request. O que seria o escopo de request? Alguém foi lá e clicou num link. Esse link ele foi até o teu servidor Java, fez algum processamento e retornou. O Conversation ele pode manter
essa conversa. Então, ele vai, faz a requisição, processa, volta para a sua página, mas ainda mantém alguma coisa ativa referente a essa sua requisição. Se você permanecer nessa página e fizer uma nova requisição, você vai ainda estar com algumas coisas ativas daquela primeira requisição que você fez, tá? Além disso, você tem um conjunto de SPI, que é esse Service Provider Interface, que ele serve para o quê? É como se fosse plugins. Então, eu tenho o CDI e eu preciso de uma coisa um pouquinho a mais do que o CDI me propõe. Preciso fazer uma perninha a mais ali no CDI. Então, eu posso usar esse SPI para que eu possa criar um pluginzinho, digamos assim, para estar usando nas minhas aplicações. Isso daí é bem interessante, porque você não precisa ficar rígido só no que o CDI lhe propõe. Você pode estender novas coisas que o CDI te dá, tá? Bom, esse carinha aqui, o Gavin King, vocês já devem ter visto nas minhas aulas, tá? Lá em 2005, ele lança esse SIEM Framework, tá? Na versão 1.0. Para quem não lembra desse cara aqui, esse cara é o pai do Hibernate, tá? Que vocês amam aí para fazer as coisas de automatização. O que esse SIEM Framework dele fez? Ele reduziu a complexidade que você tinha para as páginas JSF e páginas EJB que você tinha, tá? Então ele trouxe uma visão nova de como você inserir dependências. Em 2007, 2 anos depois, ele cria a versão 2 desse SIEM Framework e ele dá início à construção da JSR 299, que num primeiro momento ficou chamada de WebBeans, tá? Em 2009, 2 anos depois, depois de passado pela comunidade e tal, pelo Process Community, eles fecham a versão final com esse título, Context and Dependency Injection for the Java EE Platform, tá? Então a gente tem fechado essa primeira versão, essa primeira especificação do CDI, tá? Da mesma forma com o JPA. Percebam que durante 4 anos foi utilizado um framework que não tinha uma especificação da plataforma. Você tinha alguma coisa que era útil para a comunidade, que a comunidade estava utilizando, mas ainda você não tinha uma definição de coisas, tá? Além disso, esse outro carinha aqui, o Rod Johnson, tá? Em 2004 ele lança um framework que a maioria de vocês talvez já usou, que é o Spring Framework, tá? Hoje a gente está aí com 16 anos do Spring aí na estrada, tá? Também com com a mesma visão de reduzir a complexidade da Enterprise Edition, tá? A Enterprise Edition até a versão 5, ela era muito complicada de usar. Você não tinha nada separado, como a gente tem hoje o JPA separado, o CDI separado, você pode usar tudo isso daí à parte. Você tinha um negócio que você obrigatoriamente tinha que usar EJBs, que eram as Enterprise Java Beans, tá? Então isso daí deixava muito lento, muito pesado as aplicações do Java. Então o Spring Framework ele veio para ajudar a reduzir essa complexidade que você tinha. Em 2007 você tem o início do rascunho da JSR 330, tá? E em 2009 você tem a versão final dessa JSR 330, Dependency Injection for Java. Bom, o que acontece aqui? Nós temos duas especificações. Nós temos a JSR 299 e a JSR 330, com os nomes muito parecidos, né? Aí fica a pergunta, ambas especificam a mesma coisa? Sim e não, tá? Por que sim e não? Percebam primeiro que eu já grifei ali os pontos em amarelo, né? Então você tem, teoricamente, a 299, ela engoliria, digamos assim, a 330, tá? E é mais ou menos isso que acontece, só que qual é o ponto? Um utiliza o outro,
Então, se vocês lembrarem lá das aulas de JPA com JDBC, vocês viram que o JPA ele não veio para substituir o JDBC, ele veio para utilizar o JDBC. Então, o JPA ele cria uma plataforma em que você faz a comunicação com o JDBC e o JDBC se comunica com o banco de dados. Aqui é a mesma coisa. Então, a JSR 299, ela utiliza da 330. Então, lembrando lá, a 299, ela é Context and Dependency Injection. Então, além da injeção de dependência, você tem toda a parte de contexto. Ao invés da 299 especificar tudo de novo, essa parte da Dependency Injection, o que ela faz? Ela aponta para a JSR 330. E daí ela usa o que foi feito lá. A mesma coisa que a gente tem entre o JPA e o JDBC. Tá? Da união dessas duas JSRs, veio o JBoss Weld. Tá? Então, o Weld é o que vocês vão utilizar no trabalho. Esse framework Weld, ele é o framework oficial que implementa as duas especificações. Tá? Então, se vocês forem ver, ambas as especificações estão implementadas dentro desse framework. Tá? Hoje a gente tem a versão atual do CDI a 2.0. Talvez isso daqui esteja desatualizado, porque eu acho que talvez seja a 2.1, a mais recente, mas a 2.1 apenas acrescentou algumas coisas além. Tá? Ela saiu junto com a versão 8 da Enterprise Edition. Tá? Então, se vocês forem ver, quando foi lançado a 1.0, lá em 2009, você tinha a Enterprise Edition 6. Então, hoje você tem a versão 8 da Enterprise Edition, que se vocês acompanham um pouquinho aí do noticiário Java, vocês sabem que a Oracle cedeu o código-fonte da Enterprise Edition 8 para a Eclipse Foundation, tá? Que é a mesma que gera aí o Eclipse que a gente usa. E até aí, acho que 2021, alguma coisa assim, é para sair versões feitas pela Eclipse Foundation, tá? Então a gente não vai ter mais aquele javax.persistence, a gente vai ter agora jakarta.persistence. Então vai mudar isso daqui a algum tempo, tá? Perguntas de chat eu vou responder no fim, tá? Só para facilitar esse aspecto da gente transcorrer aí a aula, tá? A especificação, então, do CDI 2.0, tá? É a JSR 365 que implementa, e a revisão pública ficou até o dia 20 de março de 2017. Então, faz aí 3 anos, fez 3 anos dessa nova versão do CDI, tá? Beleza, a gente falou tudo isso daí, mas o que é injeção de dependência, tá? Para a gente começar a falar sobre injeção de dependência, a gente precisa voltar nas boas práticas de orientação a objetos, tá? A primeira é a coesão, tá? Se você não está lembrado o que é o nome, você tenta lembrar do princípio da responsabilidade. Ou seja, qual é o princípio da responsabilidade? A minha classe, ela tem que ter uma responsabilidade. Então, se a minha classe faz o cálculo de horário de viagens, ela vai fazer o cálculo de horário de viagens. Ela não vai reservar bilhetes, ela não vai realizar check-in, ela não vai avisar Interpol, ela não vai fazer pipoca, ela não vai fazer nada disso. Ela vai fazer o cálculo do horário de viagens. Tá? Muitas vezes a gente tem aquelas classes Megazord que fazem 450 milhões de coisas e para você dar manutenção nisso daí é um Deus nos acuda. Então, a coesão ela vem trazer para você esse aspecto de uma responsabilidade. Tá? Então, se vocês forem ver no trabalho de vocês, cada classe ela possui uma responsabilidade. Ah, mas eu tenho lá a inscrição BC, que a inscrição BC faz o check-in, que a inscrição BC faz o cancelar, faz tudo isso daí relacionado à inscrição. Ok, mas você agrupou isso em um lugar que você sabe que são as responsabilidades da inscrição BC.
ela é um orquestrador entre a sua camada visual, que no nosso caso a camada visual são os testes unitários, com a camada de persistência do banco de dados, tá? Então não se esquecer disso daí, tá? Além disso, você tem a granularidade. Então, a coesão, ela permite esse aspecto de uma responsabilidade, tá? E a granularidade é você ter métodos que estejam relacionados com essa responsabilidade, tá? Então, se a sua classe de cálculo de horário faz esse cálculo, ela precisa ter métodos que façam isso. Não métodos que reservem bilhetes, não métodos que façam pipoca, não métodos que façam alerta Interpol. Ela vai ter métodos que calculam o horário de viagem, tá? E por fim, a gente tem o acoplamento. Então, o acoplamento é quão unido as minhas classes estão. Quanto mais forte o acoplamento entre as minhas classes, pior vai ser se um dia eu precisar quebrar esse relacionamento. Eu vou ter que mudar muita coisa para que esse acoplamento seja removido, tá? Então, quanto mais fraco for o seu acoplamento, melhor, tá? Então, se a sua classe cálculo de horário de viagens, ela utiliza um objeto classe rota e não é filha da classe rota, tá? Por exemplo, o verdinho ali é o mais interessante, porque eu tenho um método que utiliza da classe rota. Se caso eu precisar mudar essa classe rota amanhã, aonde eu vou alterar? Eu vou alterar esse método. Só. Talvez eu vou criar um método novo, talvez eu vou deixar esse método aqui como deprecated e usar esse método novo. Então vai ser mais fácil eu fazer essa mudança. O segundo ali em amarelo já é um pouquinho mais acoplado. Por quê? Porque a minha classe horário ela possui uma rota. Então, se eu precisar mudar essa rota, alguma coisa assim, talvez isso vai ter um impacto maior do que eu simplesmente passar essa classe rota num método, tá? E o vermelho é o mais acoplado possível que você tem. Por quê? Porque qualquer alteração que você tem em rota vai impactar diretamente em horário, tá? Então, isso daí é esse aspecto do acoplamento, tá? Bom, então, injeção de dependência. O que é? É uma forma de eu instanciar um ou mais objetos, tá? Esse objeto ele é criado por um container. No caso aqui, o nosso container é o CDI, tá? Na figura do JBoss Weld. O container associa esse objeto a um contexto, então você vai ter ali um contexto e esse contexto é o contexto de vida do objeto, tá? Então ele pode ser o contexto de uma requisição, ele pode ser um contexto de toda a minha aplicação, ele pode ser um contexto de uma conversação, tá? Mas ele vai estar associado a esse contexto. E além disso, o container ele vai gerenciar esse ciclo de vida do objeto. Então ele vai ser o responsável tanto pelo nascimento quanto pela destruição desse objeto. Tá? Então, ao mesmo tempo que ele pode criar, ele pode destruir esse objeto se caso o contexto ali associado a esse objeto tiver acontecido. Tá? Caso você precise destruir o objeto, tá? Ou criar esse objeto, e você tiver outros atributos que também precisam dessa instanciação pelo container, o container ele vai criar esses objetos internos e daí vai criar o teu objeto, tá? Da mesma forma a destruição. Ele vai destruir primeiro esse seu objeto para daí destruir os objetos internos, tá? Por quê? Porque com isso eu consigo manter o baixo acoplamento. Eu não preciso falar que ele está usando o meu construtor de área científica BC ou getInstance de área científica BC para trazer esse objeto novo, tá? Tornando assim o meu código mais limpo. Por quê? Vocês vão ver que vocês vão deletar muita coisa. Sei lá, por baixo aí vocês vão deletar umas 80 a 100 linhas de código, mais ou menos. Tá? Então, o código de vocês vai ficar mais limpo. O projeto de vocês não é um projeto grande, é um projeto pequeno, mas você deletando 100 linhas já é aí, sei lá,
2, 3, 5% do que vocês têm aí no projeto de vocês de código, tá? E com isso você tem uma flexibilidade maior para você gerar testes mais flexíveis, você tem, pode quebrar o teu projeto em módulos e utilizar ambientes de integração distintos. Uma coisa que é interessante, que você pode usar o CDI é assim, eu tenho 3 ambientes, eu tenho o ambiente de desenvolvimento, eu tenho o ambiente de homologação e eu tenho o ambiente de produção. E ambos, todos eles, na verdade, usam características diferentes. Então, eu posso fazer um interceptor, que o interceptor vai puxar informações ou vai trazer um contexto de informações para cada tipo de ambiente. Tá? Isso daí eu posso utilizar o CDI para trazer isso. Tá? Bom, então, esse daqui é um código que vai indicar o que a setinha ali está fazendo. Então, a classe A, ela precisa daquela instância de B, tá? Lembrando lá de UML, certo? Como é que eu faria para obter essa instância normalmente? Muito provavelmente ali onde está private B, na linha 5, eu colocaria um igual new B, com abre e fecha parênteses, tá? Quando a gente usa a injeção de dependência, a gente não precisa disso. A gente simplesmente coloca esse @inject e esse @inject ele vai estar injetando a classe B, a instância de B, dentro dessa classe A. Tá? Então ele vai estar fazendo o new dessa classe B. Colocando isso daí em contexto, né? Como é que funciona na verdade, né? O que acontece, tá? Você foi lá em algum momento e você deu um new em A. Tá? Em algum método teu lá, algum pedaço de código, você precisou instanciar essa classe A. E daí o que aconteceu? A JDK foi lá e começou a verificar o tanto de memória que precisava para alocar essa instância. Só que daí nesse momento ela olha ali na linha 5 e ela encontra ali, na linha 4 na verdade, ela encontra essa @inject. E daí o que ele vai fazer? Quando ele encontra esse @inject, ele vai passar para o CDI. Ó, CDI, eu estou precisando aqui de uma classe que está sobre a tua responsabilidade. Então, você procura aí para mim o que eu posso, o que você vai fazer, mas eu preciso que você traga para mim essa classe B. Tá? O CDI vai fazer o quê? Vai procurar em todas as classes elegíveis, ou seja, classe B ou suas filhas de B, se tiver filhas, tá? Um método construtor. Tá? Então, achou lá um método construtor básico, um construtor default, na classe B. Se não achar nada, ele vai procurar métodos com a annotation @produces, do próprio CDI, cujo retorno do método seja uma instância de B. Tá? Então, ele vai procurar construtores. Se não achar construtores, ele vai utilizar vai procurar métodos com essa anotação @produces, tá? Que o retorno seja uma instância de B. Se ele achou um construtor e achou um método com @produces, ou achou mais de um construtor, alguma coisa assim, ele vai retornar essa exception ali, ambiguous resolution exception. Tá? Ele vai falar, ó, eu não sei o que eu posso selecionar aqui. Eu estou vendo que eu tenho tanto o construtor de B, quanto eu tenho um método aqui, getInstance, que vai estar anotado com @produces. E aí? Eu preciso que você responda para mim qual que eu preciso escolher. Tá? Se ele não achar nenhum método com @produces, ele vai invocar o construtor default. Se ele não achar nenhum construtor, ele vai gerar aquela exceção ali, a deployment exception. Tá? Então você pode ter duas exceptions, se caso você tiver uma ambiguidade de métodos, ou se você não tiver nenhum método e nem o construtor default. Tá?
Se não aconteceu nada, se ele conseguiu instanciar, achou um método ou foi pelo construtor default, tá? Então ele vai criar essa instância de B e vai trazer para JDK. Ó, JDK, tá aqui a instância de B. Agora faça o que você acha melhor aí com esse cara. A JDK vai pegar essa instância e vai atribuir para aquele atributo B que nós temos criados na classe A. Nesse momento, a JDK continua a instanciação de A. Se ele achasse qualquer outro atributo que tivesse esse @inject dentro da classe A, ele ia fazer o mesmo processo. Ia voltar para o CDI, ia falar, ó, CDI, preciso, sei lá, de uma instância de C. O CDI ia se virar, ia procurar @produces, ia procurar o construtor default, e ia trazer ou ia lançar uma exceção, tá? Então, isso é o que aconteceu. Tá? Então, o código tradicional é aquele que está nas linhas 1, 2 e 3 ali de cima. E o mesmo código com o CDI. Tá? A diferença principal, nós não temos o construtor default explícito para a gente jogar dentro ali da variável B. Tá? Isso daí é o mais importante que você tem. Ah, professor, mas eu não estou vendo nenhuma vantagem. Como eu falei, suponha que B não seja uma classe. Suponha que B seja uma interface. E você precise, de alguma forma, instanciar essa interface. Então, você pode ter métodos @produces que retornem essa instância de B conforme algum ambiente, conforme alguma coisa. Então, você pode ter lá um @produces e colocar que aquilo ali é quando for um ambiente de produção. Ele vai trazer determinada instância dessa interface B. Se for o ambiente de desenvolvimento, vai trazer determinada instância de B e assim por diante, tá? Bom, então o que você pode colocar @inject? A lista é grande, tá? Então você pode colocar empojos, tá? Que são as classes comuns que a gente cria em Java, objetos que são retornados por métodos com @produces, EJB sessions means, qualquer resource que você tenha dentro da Enterprise Edition, então seja serviços de data source, seja serviços de JMS, que é a mensageria do Java. Quando você vai usar as transações via JTA, você também pode fazer injetado, tá? Os Entity Managers e Sessions, esses que vocês vão usar no trabalho, tá? Então, as sessions que vocês vão utilizar não serão mais setados direto, mas vocês vão criar métodos @produces. As factories de Bean Validations, tá? Que a gente vai ver na próxima parte da aula, o próximo laboratório vai ser sobre Bean Validation, tá? E a parte de factory de connections e destinations do mensageria do Java, tá? Tudo isso daí pode ser injetado. Então, a @inject, ela define um ponto de injeção de dependência, tá? O que é isso? Esse ponto de injeção de dependência é onde eu coloco para eu poder ter uma instância nova. Vai saber da onde o CDI vai tirar, mas ali eu vou ter uma instância nova, tá? Então você pode colocar o @inject num atributo de uma classe, em um método construtor para inicializar os parâmetros desse construtor, e em um método não construtor, mas que inicializa atributos. Por exemplo, o método set você também poderia usar o @inject, tá? Então aquele parâmetro do set que você está passando, você pode usar um @inject para você setar essa informação ali, tá? Para ele trazer para você, tá? O ciclo de vida. Então, o CDI ele é responsável pelo ciclo de vida dos seus pojos, dos seus bins, tá? Então, o que é um ciclo de vida? É o ciclo da vida de um objeto realmente. Então, você tem a criação desse objeto, a utilização desse objeto e a destruição desse objeto por parte do container CDI, tá? O CDI ele vai auxiliar nessa parte de criação e de destruição, tá? Então, as anotações dos contextos, elas podem ser utilizadas em qualquer parte do teu código, sejam nas classes, sejam nos métodos das suas classes ou nos atributos, tá?
E você tem esses contextos aqui. Então, você tem um Application Scoped, você tem que é um escopo para a sua aplicação total. Você tem o Session Scoped, que seria aqui por usuário. Tá? Então, você tem usuários divididos em sessões na sua aplicação, você pode usar esse cara. O Conversation Scoped, que seria aquele ponto de você utilizar uma requisição e ainda, se você estiver na mesma página, na mesma conexão, você ainda manter determinados objetos vivos. O Request Scoped, que é quando você faz uma requisição do seu cliente para o seu servidor. E o @dependent, que é o escopo default, que ele serve enquanto aquele método estiver sendo processado, por exemplo. Tá? Então, como eu expliquei, o Application Scoped ele vai existir enquanto você tiver a sua aplicação rodando. Então, no momento que você starta a sua aplicação, o CDI já vai ver atributos que estão anotados com essa Application Scoped e já vai criar esses atributos, essas classes, esses métodos que você tem ali. Tá? A criação, então, ela vai acontecer quando alguém precisar desse cara, tá? E essa instância vai estar disponível para toda a aplicação, como aquele exemplo que eu dei da data atual. Qual é a data atual? Qual que é a hora atual do meu sistema? Então, isso daí eu posso criar uma classe, e essa classe estar anotada com Application Scope, e qualquer um que utilizar vai ter essa classe atual do sistema ali, independente do time zone. Tá? O Session Scoped, então, é quando você trabalha com usuários, tá? Ou com pedaços, que você precisa ter pedaços, grupos de requisições. Tá? Então, enquanto esse grupo, enquanto esse usuário existir, você vai estar com aquela variável, com aquele atributo, com aquela classe, com aquela instância ativa. Você vai estar com ela viva. A partir do momento que aquela sessão se encerrar, você não vai ter mais aquele atributo, aquela instância ativa. O CDI vem e vai destruir essa instância. Tá? Então, isso daí é pensar no contexto que vocês têm do dia a dia aí, de um e-mail, do próprio Ava, que vocês se logam dentro do e-mail, se logam dentro do Ava, e é criado essa sessão de usuário para você. Enquanto você estiver ativo ali com a sessão, enquanto você estiver com o teu e-mail aberto, beleza, o negócio vai estar funcionando, tal, não sei o quê. Existem canais que, se passou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, sem atividade do usuário, ele vai lá e a título de economia, de gerenciamento tal, de recursos, ele corta o teu usuário. Então é a mesma coisa aqui. Passou, sei lá, um tempo tal, e esse usuário foi cortado, a sessão foi encerrada, então esse atributo, essa instância, ela também vai morrer. O CDI vai vir e vai remover essa instância da sua sessão. Tá? O request scope ele vai estar relacionado a uma requisição. Então, você clicou num link, você acessou um serviço REST, você fez alguma coisa assim, ela vai fazer essa requisição para o teu servidor. Ao fazer essa requisição para o teu servidor, você vai instanciar determinados atributos que estarão vivos durante essa requisição. A partir do momento que essa requisição se transforma num response e é retornado ao chamador, é finalizado esses objetos que o CDI criou. Tá? O escopo de conversação, ele estende um pouquinho essa parte do request. Então, enquanto existir essa requisição ativa, tá? Alguma coisa que mantenha essa requisição, tá? Você vai ter esses objetos, essas instâncias criadas, tá? Então, isso daí pode ser interessante. Por quê? Porque você abre uma conexão para você receber, sei lá, um arquivo via FTP, alguma coisa assim. Então, você abre essa requisição, você mantém alguma coisa ali que vai estar pegando esses pacotes de bytes que estão sendo enviados e vai estar armazenando no disco.
cada requisição que é feita para o envio de um pacote, é necessário que eu mantenha esse escopo ativo. Se em algum momento eu cortar isso daí, eu não vou conseguir mais salvar esses pacotinhos no meu storage ou em alguma coisa que eu vou estar enviando esse arquivo. Tá? Então, quando você abre essa requisição para você fazer um envio de um arquivo, é um exemplo que você vai ter ali uma requisição aberta, mas ao mesmo tempo você vai ter que manter essa requisição ativa até finalizar essas micro requisições que você está fazendo para enviar todos esses pacotes que você tem no teu arquivo. Tá? E por fim, o dependent, que é o escopo default, que ele vai ser simplesmente para você criar um objeto. Então você criou um objeto, tem ali dentro, igual lá o exemplo que a gente viu do A e B, enquanto aquele A existir, o B vai estar existindo. A partir do momento que o A morreu, o B também morreu e acabou. Tá? Então, esse é o escopo mais básico que a gente tem e ele está relacionado a um ponto muito pequeno do teu sistema. Então, você instanciou aquela classe vai ter aquele objeto ali instanciado. A partir do momento que aquela classe morreu, não tem o porquê você ter mais aquele objeto instanciado e o CDI destrói esse objeto. Tá? Produtores e finalizadores. Tá? Algumas vezes é importante a gente ter alguma classe, uma instância que a gente não tem no nosso projeto, como é o caso da session que a gente usa do Hibernate. Quando a gente usa essa session, a gente não tem um new session, porque o session ele não é uma classe, ele é uma interface. Então eu não tenho um ponto ali certo que eu vá pegar e vá, aqui eu vou fazer um new aqui na session e vai dar certo. Eu tenho que criar uma factory, e essa factory vai criar esse atributo session e vai trazer para mim. Tá? O que acontece? Eu não consigo ir na minha classe lá e fazer um @inject ou criar um new construtor ou transformar essa interface em uma classe para eu poder usar. Mas a gente pode usar o CDI para fazer o quê? Para a gente criar um produtor e esse produtor ele vai gerar para a gente essa instância que a gente precisa. Então, ao invés da gente fixar o nosso código, ter um acoplamento grande com um new de um construtor, a gente vai ter um método produtor que, de alguma forma, ele vai produzir, e isso daí evita da gente ter espalhado pelo nosso código vários, por exemplo, new sessions, né? Vamos supor que fosse new sessions, a gente ter vários new sessions espalhados, e se caso mudasse ou alguém mudasse o construtor, a gente teria que sair mudando em N classes, em N coisas que a gente tem ali o new session. Então isso também é uma forma de você reutilizar. Porque se você mudar, antes eu usava um construtor default, agora eu preciso usar um construtor em que eu passo um determinado parâmetro. Beleza, onde que eu vou mudar isso? Eu vou mudar dentro do método que tem essa annotation @produces. Eu não preciso sair mudando dentro do meu sistema. Então isso daí é uma forma também inteligente de eu trazer as variáveis necessárias, as instâncias necessárias, mas de uma forma que se amanhã eu precisar mudar alguma coisa na construção dessa instância, eu não preciso sair mudando em meio mundo de métodos, eu apenas mudo nesse método que retorna com o @produces, tá? Então vamos supor aqui que precisamos de uma instância da session, tá? Esse é o jeito que, se vocês abrirem hoje o código de vocês, essa classe Hibernate útil, ela já se encontra no projeto de vocês, ela vai fazer. Então o que a gente faz? A gente tem uma session factory, a gente precisa criar essa session factory, tá? Então a gente faz aqui um if aqui, se a session factory é nula, vai obter a session factory e daí retorna essa session factory. Feito isso, a gente dá um get session factory
e faz um open session, ou seja, a gente abre uma sessão, com isso a gente vai retornar aqui um objeto sessão. Se vocês forem olhar no código de vocês, no código da pattern CrudDAO, no código de qualquer classe que utilize a session, vocês vão ver que vocês utilizam o Hibernate util.getSession. Por quê? Porque esse é um cara que retorna para vocês a instância. Vocês vão ver que a gente vai mudar esse método getSession e vai quebrar em meio mundo de código para vocês. Então, ao utilizar o @produces, vocês vão ver que vocês evitam ter essa quebradeira se caso amanhã vocês mudarem alguma coisa depois de mudado para utilizar o @produces, tá? Então, como é que vai funcionar? Além disso, né, todos os nossos métodos aqui são estáticos, porque a gente acessa lá hibernateUtil.getSession, tá? Então a gente vai ter que mudar. O nosso alvo principal é esse método getSession, tá? Porque a gente precisa de uma instância de session, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um método produtor que ele vai ter que ter essas características ali. Ele tem que ser público, ele tem que ser não estático, ele tem que retornar o tipo desejado e ele tem que possuir a annotation @produces, tá? Então, o nosso método ele é estático. Então, a gente vai ter que remover o static do método, tá? Além disso, a gente vai ter que acrescentar @produces. Então, se vocês forem ver na linha 1, a gente adicionou ali @produces. Com isso, já funcionaria, tá? Então, a hora que o CDI requisitasse um getSession em algum ponto ou precisasse, fizesse ali um @inject na session, ele ia cair nesse método aqui. Opa, você precisa de uma sessão? Beleza. Então eu tenho esse método @produces que ele vai retornar a sessão que você precisa. Só que a gente pode fazer melhor. Por quê? Porque a gente tem o getSessionFactory, tá? Então se vocês forem olhar na linha 3, a gente tem o método getSessionFactory, que é a mesma coisa, digamos assim, que o session. A gente precisa modificar esse cara para que ele também seja um produtor e não só o getSession, tá? E aí, o que vai acontecer? Você pode colocar, tá, que esse cara que a gente tem aqui, getSessionFactory, se a gente passar a produzir ele pelo CDI, a gente pode pegar e aproveitar da característica que o CDI traz para a gente de fazer a injeção dos parâmetros, tá? Então a gente pode utilizar o @inject também nos métodos. E assim os parâmetros eles serão injetados pelo CDI, tá? Então a gente vai passar o session factory no getSession. O que vai acontecer aqui? A gente está passando um factory. Esse factory vai ter que ser produzido de algum lugar. Hoje a gente não tem um método @produces pro session factory, mas a gente vai precisar transformar aquele método lá de cima que a gente tinha, o getSessionFactory, para que esse retorne para a gente uma session factory a partir do @produces, tá? Então esse é um negócio que vocês vão ter que fazer no trabalho de vocês, tá? E lembrar que esse método session factory ele precisa ter o escopo de aplicação, ou seja, ter aquele @application que a gente viu aqui, application scope, tá? No método do cadê? getSessionFactory ali da linha 3, tá? Então esse é um outro negócio que vocês vão ter que fazer no trabalho de vocês, ok? Então se a gente pode criar um método produtor, a gente pode também criar um método destruidor, um método finalizador, tá? A gente pode usar a annotation @disposes, tá? Do Enterprise Inject para a gente finalizar um objeto, tá? Isso daqui é interessante quando eu preciso liberar recursos de um determinado objeto. Então eu coloco ali o @disposes para um método que eu preciso, sei lá, eu tenho uma conexão aberta com o meu FTP e eu preciso encerrar algumas coisas para daí encerrar essa conexão com o FTP.
Então eu posso colocar num método @disposes e esse método vai fazer alguma coisa para mim para encerrar esse objeto que eu quero. Então, por exemplo, a gente tem o método close, em que a gente coloca ali o @disposes da session. E a gente vai ter um session.close. Então eu não preciso ficar fechando a session em todos os lugares do meu código. Eu apenas tenho esse @dispose e o CDI sabe, ele vai ter mapeado isso, que para ele destruir esse objeto do tipo session, ele vai ter que chamar esse método close aqui. Ele vai se virar para fazer isso daí. Então você deixa a cargo dele essa destruição desses objetos, tá? Por fim, interceptadores, tá? Então vamos olhar aqui o método insert que vocês têm na classe pattern cruddown. Se vocês veem, vocês têm uma transação, vocês fazem um try, um begin transaction, pegam a session, de algum lugar vocês obtiveram isso daqui, fazem um session persist e fazem um transaction commit. Se deu alguma exceção durante esse ponto e a transação for diferente de nula, ele vai fazer um rollback da sua transação, tá? E vai lançar aqui uma exceção, ok? Vamos ver o método update. O método update ele vai ter uma transação, ele vai dar um begin transaction, vai fazer um session merge, vai fazer um commit, se caso for nulo, diferente de nulo, vai fazer um rollback e lança a exceção. Vamos ver o delete? Transaction, vai fazer um session.begin transaction, session merge, session delete, txt commit, vai dar um rollback e vai lançar a exceção. Eu vou avançar e retroceder esses slides para vocês me indicarem. Você tem várias linhas em comum, certo? Você tem vários pontos do método insert, update e delete que eles são comuns, né? Essa parte do begin transaction, essa parte do commit, essa parte do rollback, tá? Então a gente tem dentro do CDI um mecanismo de interceptação. A gente pode criar um interceptor que ele vai fazer esse trabalho comum, deixando apenas para o método original a operação elementar que eu quero fazer. Então, no caso aqui do insert, qual é a operação elementar? É a session.persist. O restante, ele é a operação comum que os três métodos compartilham. Então, não seria necessário isso daqui estar aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para criar um interceptor, a gente tem alguns passos, tá? Eu vou sair daqui do slide e eu vou mostrar o do cronômetro, tá? Que ele vai ser muito parecido com isso daqui e lá vai estar uma forma um pouquinho melhor de vocês visualizarem esse aspecto do que tem que criar, tal, vai ser um pouquinho mais fácil, tá? Então, no cronômetro, eu vou dar um zoom aqui para facilitar. Então, o que a gente tem que fazer, tá? A gente tem esses 4 passos aqui, tá? A gente precisa criar uma annotation própria para o nosso interceptor. Vocês vão criar essa anotação para vocês utilizarem. Vocês vão criar uma classe que implementa o interceptor. Vocês vão adicionar o interceptor no arquivo bin.xml. Isso daqui é importante, tá? Porque pode dar a impressão de que está tudo ok e não está ok, tá? Infelizmente, essa parte aqui, ela é difícil de identificar o erro, tá? Quando vocês não colocam lá, porque a impressão que dá é que está funcionando e pode ser que não esteja funcionando, tá? Mas os testes talvez rodem normalmente, talvez tudo funcione, tá? E utilizar a nova annotation no código que vocês desejam, tá? Então, como que funciona a criação de uma anotação, tá? Então, vocês, até o momento, vocês estavam utilizando várias anotações, né? Então, vocês utilizaram lá @entity, vocês utilizaram @one-to-one, @many-to-many, e dentre outras anotações que vocês tinham que utilizar no código de vocês. Agora a gente vai passar para um outro ponto, que é a criação da sua annotation, tá?
Então, no caso aqui, a gente está criando essa arroba interface, tá? Então, ela não é só uma interface, ela é uma arroba interface. Então, isso daqui que me dá a característica de ser uma annotation, tá? Então, um arroba interface cronômetro. E daí você tem lá um interceptor binding, um arroba target e um arroba retention, tá? Qual é a característica de cada uma, tá? O primeiro, o arroba interceptor binding, que é deste pacote aqui, Javax Interceptor, tá? Ele vai indicar para você que essa anotação está vinculada a um interceptor. Então, algum interceptor vai estar vinculado a esse cara aqui. Quando você utilizar isso em algum lugar, isso daqui vai cair em algum ponto do teu sistema, em alguma classe que você criou, tá? Esse arroba target, ele serve para indicar onde você pode utilizar essas anotações, tá? Então, teoricamente, o nosso caso aqui do cronômetro, ele serviria apenas para método. Como a gente usa também esse cara, a gente tem que referenciar esse arroba cronômetro no nosso interceptor, então eu tenho que colocar esse type aqui. Então o type, ele é para classes e o method é para métodos, tá? Você pode colocar ali, você tem alguns outros tipos que você pode colocar, como atributos e coisas assim. E o último ali é o retention, tá? O retention, ele indica pro Java quando que ele pode descartar a anotação. Então, se vocês forem pegar um código de vocês que está ali no Eclipse com o arroba override, por exemplo, se vocês entrarem dentro desse arroba override, vocês vão ver que esse retention, ele é um retention em tempo de compilação. Ou seja, aquela anotação ela vai ficar no código enquanto o código não for compilado. A partir do momento que o código for compilado, o Java vai lá e corta essa anotação. Então não tem o porquê a JDK, a JVM, saber que aquele método ele é @override. Para o Java não faz diferença. Para a gente que está ali desenvolvendo, é mais fácil a gente ver que aquilo ali é um método que a gente está fazendo um override. Mas para o restante, não faz sentido. Para o Java não faz sentido. Então ele vai lá e corta. Quando você tem um cara que está nessa parte de bytecodes, tá? Ou seja, esses três tipos aqui, class, runtime e source. Tá? O runtime ele vai ficar até a execução, ele não vai sair, ele vai ficar. Então, quando você coloca esse retention runtime, significa que essa anotação ela vai ser utilizada durante o tempo de execução. Tá? Quando você tem o class, ele é apenas para essa parte de compilação. Quando você tem a parte do source, é apenas para título de curiosidade, tá? Para você ter. Bom, então aqui você tem a criação do arroba cronômetro, tá? Ele vai pegar esse arroba aqui e vai jogar isso na frente do cronômetro, tá? Quando você for utilizar. Mas você precisa declarar como arroba interface, tá? Agora a gente vai criar o interceptor, tá? Então esse daqui é dividido em alguns passos, tá? O primeiro é que a gente precisa, na declaração da classe, colocar essa anotação aqui, @interceptor, tá? Porque isso vai indicar para o CDI que aquela classe ali, ela intercepta alguma coisa, tá? E daí a gente vai pôr também a @cronômetro. Então, a nossa classe vai ficar @interceptor, @cronômetro, tá? Ele é o interceptor do meu cronômetro, tá? O nome aqui não é necessário que você coloque cronômetro interceptor, tá? Aqui é apenas para facilitar e porque a gente não vai ter diferenciação entre ambientes. Mas você poderia ter um interceptor que ele é próprio do ambiente de desenvolvimento, por exemplo. Então você poderia colocar, sei lá, um cronômetro interceptor desenvolvimento.
Aí você tem um cronômetro que é para homologação. Então, cronômetro, interceptor, homologação. Tá? Então, você pode colocar nomes aqui, não necessariamente seguindo esse ponto aqui. Tá? Aí você vai ter um método base. O que é esse método base? É esse manage aqui. Tá? Esse manage ele pode ter qualquer nome, não necessariamente ser manage. Tá? O que importa para ele é este cara aqui, @roundinvoke, tá? Que ele receba esse parâmetro invocation context, tá? E que ele lance uma exceção. Então isso daqui é o mais importante do método, tá? O nome aqui tanto faz, tá? Na maioria dos lugares que vocês forem ver exemplos sobre CDI, sobre interceptor, vocês vão ver manage, tá? Tipo, isso daí é meio que o default, muito provavelmente porque na especificação tá como manage também, tá? Mas ele não precisa ter esse nome. E daí, por fim, a gente vai inserir dentro desse método que a gente criou o código comum, tá? Então aqui eu vou explicar esse código comum e daí depois a gente volta, quando a gente voltar para os slides, a gente volta e explica lá como que ficaria a informação comum que a gente tem lá do transaction, tá? Então aqui eu tenho essa classe stopwatch, que é da Commons, Apache Commons, que eu vou criar um cronômetro. Tá? Então ele vai criar aqui para mim um cronômetro. E daí eu vou chamar aqui esse ctx proceed. Tá? O que é esse ctx proceed? Esse ctx proceed é a execução do método que foi interceptado. Então suponha que eu interceptei o método insert. Quando eu chamo o ctx proceed, ele vai pegar e vai chamar o método que foi interceptado. Ele vai chamar o método insert. O método insert vai executar e vai trazer para cá a informação. Aqui eu estou retornando diretamente. Então ele pega e retorna o conteúdo que o ctx proceed fez. Tá? Só que eu tenho um finally. Então o finally, sempre que o try finalizar, ou se houver uma exceção, vai cair na exception, mas o finally sempre vai ser executado. Então ele vai pegar e vai verificar. Ah, o cronômetro foi startado? Então tá, se ele foi startado, dá um stop. E daí eu quero que você logue para mim qual foi o tempo em milissegundos. Tá? Então foi executado em tantos milissegundos. Tá? Perceba que aqui eu coloquei um ponto debug. Por isso que vocês têm que transformar modificar lá naquele arquivo log4j2 de error para debug. Porque senão esse logger que eu estou fazendo com debug não vai funcionar. Tá? E aqui eu estou pegando a target class, ou seja, qual que é a classe que eu estou chamando. Então, se eu estou chamando o método insert da classe pattern cruddown, esse ctx target aqui vai trazer para mim a pattern cruddown. Se eu estou chamando um método que eu quero fazer o cronômetro de um método que está na classe área científica, aqui ele vai trazer a área científica e assim por diante, tá? Aproveitando esse contexto que eu tenho aqui, tanto na execução do método, quanto para trazer o nome da classe que eu estou querendo executar, tá? E aqui também, ó, eu tenho o ctx method, ou seja, o método insert foi executado em tantos milissegundos. O método check-in foi executado em tantos milissegundos. Tá? Próximo passo, eu vou adicionar o interceptor no arquivo bin.xml. Então, esse arquivo bin.xml vocês vão ter que criar, ele não está criado dentro do projeto de vocês. Tá? Lá no meu artigo tem os passos de como criar. E daí vocês vão colocar essas linhas aqui, das 6 a 8. Tá? Ou seja, eu tenho um interceptor e eu vou colocar a classe cronômetro interceptor. Reparem, é o caminho completo, ok? O meu package completo para colocar aqui.
Ah, no trabalho eu vou ter o outro interceptor que eu vou ter que colocar. Beleza, você copia esta linha 7, pula e cola ela e muda aqui para o outro interceptor que você vai ter que colocar. Não coloquem duas vezes esse tag interceptors, vai dar erro, não vai funcionar, tá? E por fim, você vai utilizar nos lugares que você quer. Então, por exemplo, eu tenho aqui um método findById que retorna uma instância de música. Eu coloco aqui o @cronômetro e ele vai trazer para mim aqui, vai fazer o cronômetro e quanto tempo esse método findById aqui vai ser executado, tá? E aqui eu tenho a saída. Então lá, ó, debug, nas seminários científicos música DAW, você vai ter aqui que o método public tal findById, que recebe um long, foi executado em 8 milissegundos, tá? Então isso daqui é interessante, por exemplo, quando você coloca uma nova versão de determinados códigos que vão fazer buscas no banco de dados e você quer, nos primeiros dias que você vai acompanhar ali essa nova implantação, você quer saber quais métodos que estão executando acima de 1 segundo para você fazer um tratamento, para você ver o porquê que eles estão demorando tanto, alguma coisa assim. Então você coloca um interceptor parecido com esse e você consegue ter a execução de tempo ali que você tem dentro do projeto, tá? Então se a gente for olhar no nosso cara, o que a gente vai ter que ter dentro do método manage, tá? As tarefas comuns antes de chamar o método e depois que eu chamei o método, as tarefas comuns após chamar o método. No caso da cronômetro, eu não tenho nenhuma tarefa comum pós, eu tenho apenas tarefas comuns antes, que é a implementação ali do meu cronômetro, tá? A instanciação do meu cronômetro. Então, o que acontece? As linhas em amarelo são as atividades comuns. Então, perceba aqui que na linha 2 até a linha 4, eu tenho linhas comuns que elas deverão estar aqui na linha 2. São tarefas antes de eu chamar o método. E aqui da linha 6 até a linha 12, são tarefas pós chamada de método. Então, eu vou ter que colocar aqui na linha 4. Tá? E aqui, a única coisa que vai ficar no meu método insert, depois que eu colocar o @interceptor aqui, vai ficar apenas essa linha verde. Então, só nesse método insert eu vou ter cortado 9 linhas, tá? Porque isso daqui são coisas comuns que vão ficar dentro desse meu interceptor aqui. Se amanhã eu precisar mudar alguma coisa, eu queria que o rollback aqui, ele me indicasse que deu rollback, colocasse um log, alguma coisa assim, do que aconteceu, ou quantas vezes deu rollback e tal, eu posso colocar isso daqui dentro do interceptor, colocar um log dentro do interceptor, e todos os métodos que estiverem anotados com o meu interceptor, eles vão ter esse retorno ali, esse logger, tá? Bom, o que acontece? A gente tem um pequeno erro de compilação. Por quê? Porque nós temos essa variável session, tá? Essa variável session, ela não tem dentro do meu interceptor, tá? Então aqui, dentro dos slides, eu vou colocar. Então daí vocês vão colocar lá o interceptor que vocês criaram, e lembrando, é o interceptor, não é a anotação. É o interceptor que vocês têm que colocar dentro da tag interceptors, tá? E daí utilizar. Então, por exemplo, operação transacional, vai ficar assim o método insert, sem aquele monte de outros caras, tá? Bom, por que a gente precisa do session lá, de colocar aquele possui session? Porque agora o possui session a gente teve que fazer um inject dentro da pattern CRUD DAO. E a gente precisa retornar essa session
que a gente pediu pro CDI injetar dentro do meu interceptor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dentro do meu cara lá, dentro do meu invocation context, tá? Eu vou ter que pegar esse object getTarget. E esse getTarget vai trazer um object para mim. Com esse object, eu consigo fazer um instance of, tá? E esse instance of, eu consigo verificar se é uma instância de possui session. Tá? Então, fazer algo parecido com isso daqui. Tá? É instance of, get target tal, eu consigo verificar se é que possui session. Assim eu consigo corrigir o problema de compilação. Tá? É uma coisinha a mais que vocês vão ter que exercitar no Java, mas que ela é útil no dia a dia quando vocês trabalham com interceptadores. Beleza, pessoal? Então, esse daqui foi a parte de CDI. Tá? Eu vou só dar um pause